De olho na Bahia, de olho em você. São 40 anos bem vividos, pode crer. De olho em nossa gente, nosso jeito de viver. Do alto do Gantuá para todo mundo ver. De olho na folia, nossa festa, nosso axé. Em todos os momentos, nossa força e nossa fé. De olho na verdade, no que a gente quer saber. De olhos bem abertos, sempre perto de você. De olho na bola que é a paixão desse povo. De olho na história ligando o passado e o novo. Levando a Bahia de todos os santos pra todos os cantos todo dia. Band de 40 anos, de olho na Bahia. Olá, boa noite. Há 40 anos, o Grupo Bandeirantes chegava à Bahia. Aqui, a emissora fundada em São Paulo construiu uma identidade genuinamente baiana. Ganhou cara, alma e sotaque. Há 40 anos, a Band acompanha com um olhar atento as transformações do Estado, o dia a dia do baiano e leva para o Brasil o que acontece aqui. Hoje começamos uma série de 12 programas especiais que serão exibidos uma vez por mês sobre capítulos importantes dessa história. No primeiro programa, vamos falar sobre a trajetória da Band nessas 4 décadas na Bahia. A Band tem a cara da Bahia e fala com o coração dos baianos. Cheguem mais, sejam bem-vindos. E aqui, você sabe, mexeu com uma, mexeu com todas. Meu amigo, aqui o sistema é bruto pra qualquer um, hein? O Band Cidade de hoje termina aqui. Uma história que começou em 1976. Em Brasília, João Jorge Saad, fundador do Grupo Bandeirantes de Comunicação, anunciava: Excelentíssimo senhor ministro das Comunicações, Euclides Quante de Oliveira. A terceira rede nacional de televisão está passando do sonho à realidade. É a nossa TV na Bahia que está nascendo. Para você entender como essa trajetória realmente começou, a gente precisa voltar no tempo. Década de 50, a história da Band Bahia teve início na boleia de um caminhão com 2 jovens que se conheceram na estrada entre a Bahia e São Paulo. O paulista João Jorge Saad e o baiano Renato Rebouças. Meu pai tinha um caminhão, certo? Ele era caminhoneiro naquela época. E meu pai trazia mercadorias da Bahia, levava mercadorias da Bahia para São Paulo. E seu João era um caixeiro viajante, era tecidos, produtos diversos. Ele trazia de São Paulo para a Bahia. Um dia eles se encontraram, entendeu? E aí nasceu essa amizade pelo espírito, tá? O espírito aventureiro, desbravador, destemido, tá entendendo? E inovador. Depois de anos de amizade, João Saad fundou o Grupo Bandeirantes de Comunicação com a Rádio Bandeirantes. No início da década de 70, convidou o amigo Renato Rebouças para a sociedade na Bahia. Eu me lembro que ele disse assim: Rena, vamos botar uma televisão no Salvador, certo? E meu pai disse: vamos sim. Meu pai sempre teve um grande amigo ali na Bahia, que foi o Dr. Renato Rebouças, com outro amigo em comum deles, que era o João Nunes. E esses 3 parceiros, o João Nunes ajudou inclusive no entendimento desses 2 amigos e juntou as famílias. No dia 11 de abril de 1981, entrava no ar a Band Bahia, o Canal 7. O local escolhido para a sede foi especial, o Alto do Gantuá, na Federação. Tecnicamente era o melhor lugar. E eles conseguiram, com toda assim, dificuldade, trazer a TV, a Rádio e TV Bandeirantes da Bahia para Salvador. Neste período, estava no ar em rede nacional Rosa Baiana, a primeira novela totalmente gravada na Bahia. Desde o início, a Band investiu em uma identidade baiana e apostou em talentos locais. Era o início de uma programação feita por baianos para o público da terra. Trouxemos para a televisão gente que nunca tinha estado na televisão. O Bobô,
O bom jogador tinha acabado de se aposentar, estava na fazendinha dele, lá no interior. Eu liguei para ele, falei, você quer fazer uma coisa diferente? Ele não tinha ideia, não tinha passado pela cabeça dele. E ele veio para fazer esporte com a gente. A Michele Marie, né, a nora do senador Antônio Carlos, eu convidei, porque eu achava, ela não tinha feito nunca, mas ela tinha coluna social. E as pessoas diziam, mas como é que ela vai trabalhar na Band se ela é nora do dono da Rede Bahia? Mas o dono da Rede Bahia, sua família, viu com muito prazer isso, entendeu? Então ela veio, a André Velame, a decoradora, que agora faz uma grande carreira, né? Eu criei também o nome do programa dela, Tudo a Ver, né? É até hoje uma marca dela. A Luciana Dias, 7+7, quer dizer, o Canal 7 sendo mais Canal 7. Atualmente, a Band tem uma ampla programação local transmitida de Salvador para outras cidades da Bahia. Desde 2018, o sinal da Band extrapolou as fronteiras do estado. Com a unificação dos sinais de todas as emissoras da região, a Band Bahia se transformou em Band Nordeste, uma rede regional encabeçada pela emissora de Salvador. O Nordeste ainda é uma ilha de oportunidades. Então, o grupo percebeu que o Nordeste ainda cresce. Dos 9 estados do Nordeste, o Grupo Bandeirantes atua em 7 estados, diretamente como emissoras próprias. E começou a investir aí. Então, a partir daí vieram, além do reforço, a interiorização da Band Bahia. E aqui na Bahia é que nós fazemos a gestão de todo o Nordeste. A Band é uma emissora própria, que nasceu com sócio local, com a família Rebouças. Temos uma história linda aí junto dos baianos queridos. E a Band se orgulha de estar há 40 anos ao lado dos baianos. A programação da Band Bahia começa cedo, a partir das 6 da manhã, com o Nordeste Urgente, que estreou no mês passado sob o comando de Uziel Bueno. O sistema é bruto, vai! Ao 12h30, o Jogo Aberto entra em campo com Juliana Guimarães e mostra os melhores lances, gols, bastidores dos times, comentários e muita participação do telespectador. Futebol é para quem entende. Logo em seguida, à 1h30 da tarde, Pamela Lucciola traz os temas de interesse do público feminino para a tela da Band. Carreira, saúde, família, moda, negócios e música. Seca o peixe, bate o remo, puxa a corda, colhe a rede, canoeiro. O Brasil Urgente Edição Bahia começa às 4 da tarde com muita participação popular. Aqui o sistema é bruto pra qualquer um, hein? A credibilidade no jornalismo é a marca da emissora. Equipes de reportagem cobrem os principais fatos do dia. Às 6:50 da noite, o Band Cidade entra no ar com as notícias do estado. Tudo isso você acompanha aqui no Band Cidade de segunda a sexta, às 6:50 da noite. Eu espero você. O Band Entrevista, exibido aos sábados, traz os bastidores da política e discute temas relevantes do momento. O Prato da Casa, um dos programas mais antigos da emissora, é apresentado por Elíbia Portela. São 38 anos de programa, esse tempo todo para transmitir, para mostrar as coisas gostosas da terra, as coisas que nos trouxe muita felicidade. Foi a minha vida, mais da metade da minha vida dedicada à Band Bahia. Sou muito feliz, uma parceira ideal. Todos os dias, reportagens produzidas na Bahia são exibidas em rede nacional no Jornal da Band. Aqui em Salvador, todas as praias foram interditadas hoje. Com isso, a capital baiana desativou a terceira fase do plano de retomada. No ano 2000, a Band trouxe para a Bahia o tenor italiano Luciano Pavarotti para uma apresentação na Bahia Marina ao lado de Maria Bethânia e Gal Costa. Surgiu a oportunidade de nos associarmos à DirecTV e trazer o Pavarotti para a Bahia. Ninguém acreditava que isso pudesse ser possível. Eu me lembro que a Bahia Marina ainda não estava pronta. Tinha ali, estavam fazendo ali os estacionamentos, essa coisa toda, e foi lá. Né? Uma chuva torrencial. Foi um salto para a gente. Pô, a Band faz coisas. Essa Band faz coisas.
A Band lançou em 2005 a primeira rede de rádio FM exclusivamente de notícias 24 horas na Bahia. A Band News FM já está presente em 12 cidades brasileiras. Informação, entrevistas e opinião com noticiários locais a cada 20 minutos. Muito bom dia, a partir de agora Band News Salvador, primeira edição comigo, Arla Coqueiro. Em junho de 2008 foi inaugurada a nova Central de Jornalismo em Salvador. Um news center que integra redação, ilhas de edição e estúdio. A Band Bahia foi a primeira emissora local do estado a transmitir a programação em alta definição. Uma outra marca da Band Bahia é a de revelar talentos do jornalismo para o Brasil. Às vezes o profissional chega aqui ainda com pouca experiência, mas com brilho no olhar, com vontade de crescer, com faro jornalístico, com a sede de apurar a informação. E às vezes falta uma oportunidade, né, para aquele talento, que ele se desenvolva e consiga seguir adiante. E é isso que a gente tem tentado fazer ao longo desses anos, e a Band Bahia já fazia isso antes mesmo de eu chegar até aqui, ao longo desses 40 anos, revelando muitos talentos. Em 4 décadas, a Band acompanhou de perto e diariamente as transformações no estado e na primeira capital do país, Salvador. A cidade, que na década de 80 tinha jeito de cidade de veraneio, cresceu e ganhou ares de metrópole, mas sem perder a sua essência de cidade acolhedora. Em 40 anos, a população de Salvador praticamente dobrou. Passou de 1,5 milhão de pessoas em 1981 para cerca de 2.900.000 habitantes em 2021. Em 4 décadas, Salvador passou por várias fases de mudanças, na população e na estrutura. Nos anos 80, a capital baiana viveu o processo de migração do centro para outras áreas da cidade. Surgiram as avenidas de Vale, a Paralela, o Centro Administrativo e novos bairros como Pituba e Itaigara. A Avenida Tancredo Neves se tornou o novo centro financeiro. Em 1985, o Centro Histórico de Salvador foi declarado como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Na década de 90, a capital baiana viveu a expansão dos shopping centers. O governo estadual começou a restaurar praças e monumentos. Foi realizada a maior intervenção já feita no Centro Histórico de Salvador. Em 2014, a Orla da Barra foi revitalizada e passou a ter mais espaço para os pedestres aproveitarem um dos principais cartões postais da cidade. Ao longo desses anos, a Band mostrou também diversas vezes os desafios do crescimento desordenado da cidade, as dificuldades da população que vive em áreas de risco e os dramas causados pelos deslizamentos de terra nas épocas de chuva. Qualquer chuvinha que bate, o barro começa a cair. Em setembro de 2016, parte da fachada do Centro de Convenções de Salvador desabou. O acidente foi causado por excesso de oxidação das estruturas de aço que cederam e por falta de manutenção. Após quase 6 anos sem um local para a realização de eventos econômicos e de negócios, Salvador ganhou um novo centro de convenções, inaugurado em janeiro de 2020, na Boca do Rio. O empreendimento tem capacidade para receber 14.000 pessoas. Nos últimos anos, a Bahia atraiu investidores dos setores de turismo e imobiliário, o que movimentou a economia com a chegada de novos hotéis. Este ano veio a notícia que foi um baque para as finanças do estado. O anúncio do fechamento da fábrica da Ford em Camaçari, depois de 20 anos. A saída da montadora deve causar um prejuízo de 5 bilhões de reais para o estado e afetar 60.000 trabalhadores. Nos últimos 10 anos, muita coisa mudou na maneira de se locomover na cidade. Salvador viveu uma grande transformação na mobilidade urbana. Essas mudanças foram mostradas aqui na Band. Foram 14 anos de espera até que a primeira etapa do metrô de Salvador fosse inaugurada no dia 11 de junho de 2014, véspera da abertura da Copa do Mundo. Uma história que teve início no ano 2000, quando o metrô de Salvador começou a ser construído e deveria ter ficado pronto 3 anos depois. A linha 1 foi projetada para ter 12 quilômetros ligando o centro de Salvador ao bairro de Pirajá.
Em 2016, a nova estação da Lapa foi inaugurada. O que não mudou foram as dificuldades para quem depende dos ônibus na capital baiana. A frota diminuiu nos últimos 10 anos. Em 2011, era de 2.450 veículos. Este ano, são 1.621 ônibus. A população continua enfrentando problemas antigos, como demora, lotação e violência. Em 2017, passageiros do transporte marítimo foram vítimas de uma tragédia na Baía de Todos os Santos. A lancha Cavalo Marinho 1, que fazia a travessia entre Mar Grande e Salvador, naufragou cerca de 15 minutos após sair do cais, na cidade de Veracruz, no início da manhã. 19 pessoas morreram. As obras do BRT começaram em março de 2018. O corredor viário, que integra a primeira etapa do sistema, foi inaugurado em dezembro de 2020. Foi construída também a Via Expressa, que começa na Avenida CM e segue até o Parque da Cidade. Este ano, registramos a última viagem dos trens do subúrbio, que foram desativados depois de 160 anos para o início das obras do VLT, o veículo leve sobre trilhos. A primeira fase terá 19 quilômetros com 21 estações e vai ligar o bairro do Comércio a Simões Filho, na região metropolitana de Salvador. Em 2015, 5 anos antes da pandemia do coronavírus, surgiram em Camaçari, na Bahia, os primeiros casos de uma doença misteriosa que parecia ser um novo tipo de dengue. Profissionais da saúde reportaram casos de pacientes com manchas avermelhadas pelo corpo. E mais tarde, o diagnóstico foi confirmado: contaminação por um vírus sobre o qual pouco se sabia, o Zika. A Band Bahia mostrou que pesquisadores baianos foram os primeiros a identificar a nova doença. Em abril de 2015, o virologista Gúbio Soares descobriu, ao lado da também virologista Silvia Inês e com a colaboração do infectologista Antônio Bandeira, que o vírus da Zika tinha chegado ao país. Passado um ano das primeiras notificações, a doença passou a ser identificada em muitos municípios e em novembro de 2015 o Ministério da Saúde confirmou a relação entre o vírus e os casos de microcefalia em bebês. Um dos maiores desastres ambientais do país aconteceu em agosto de 2019. 5.000 toneladas de óleo poluíram a costa de 9 estados do Nordeste e 2 do Sudeste, Rio de Janeiro e Espírito Santo. As manchas começaram a chegar aqui na Bahia em outubro de 2019. Nossas equipes de reportagem mostraram os danos ambientais e os prejuízos para quem depende do mar para sobreviver. O óleo apareceu primeiro em Mangue Seco, no norte do estado, e atingiu Salvador no dia 10 daquele mês. Ao longo das semanas, as manchas foram se espalhando por todo o litoral baiano e chegaram ao Parque de Abrolhos em novembro. O IBAMA informou que quase 460 toneladas do petróleo cru foram retiradas das praias baianas até fevereiro. Na capital, 14 praias foram atingidas, provocando um prejuízo para o turismo e para quem vive do mar. Uma setentona cheia de histórias e toda recalchutada. A Fonte Nova completou 70 anos em janeiro e é um dos símbolos de Salvador. A Casa do Futebol Baiano se reinventou nesses últimos 40 anos e foi palco de momentos inesquecíveis, bons e ruins da nossa história. Mostramos na tela da Band a festa do futebol, a emoção da fé e também a maior tragédia que já aconteceu em um estádio brasileiro. Novembro de 2007, uma tragédia abalou a história do futebol baiano. O Bahia enfrentava o Vila Nova em uma partida com o estádio lotado que garantiria o retorno do tricolor baiano à Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo foi marcado pelo acidente, quando uma estrutura de concreto cedeu e abriu um buraco na arquibancada do anel superior. Torcedores despencaram de uma altura de mais de 20 metros. 7 pessoas morreram. O estádio, considerado na época o pior do país por um relatório do Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia, fechou para jogos e eventos. Em 2010, a Fonte Nova foi implodida. Depois de 2 anos e 8 meses de obras, o novo estádio foi inaugurado em abril de 2013 com o Clássico Baiano, um Bavi inesquecível para o torcedor rubro-negro,
com uma goleada de 5-1 sobre o Bahia. Em 2014, a capital baiana foi escolhida como uma das sedes da Copa do Mundo do Brasil. Reformado, o estádio foi batizado de Arena Fonte Nova e recebeu mais de 300 mil torcedores de várias partes do mundo. Em 6 jogos da Copa, as redes balançaram 31 vezes. A Fonte Nova ganhou o apelido de Fonte de Gols. Dizem que foi o Axé da Bahia, uma forcinha dos orixás representados pelas esculturas de Tati Moreno, vizinhos do estádio no dique do Tororó. Pra Santo Antônio e Maria já fez oração, confia que logo virá a solução, essa obra de Deus não é minha não. A arena também foi o palco de uma das maiores demonstrações de fé. No dia 20 de outubro de 2019, recebeu a primeira missa no Brasil pela canonização de Irmã Dulce. Mais de 50 mil fiéis se reuniram para celebrar Santa Dulce dos Pobres. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração. A primeira santa brasileira. A Band Bahia registrou a emoção dos fiéis em Salvador e também acompanhou de perto a canonização de Irmã Dulce no Vaticano. Uma equipe de profissionais foi enviada especialmente para Roma. Uma emoção única e a primeira cobertura internacional da Band Bahia. A canonização só é possível depois da confirmação de um segundo milagre, que aconteceu em 2014, quando um baiano voltou a enxergar depois de 14 anos. Glória a ti nesse A devoção e as tradições da cultura baiana sempre tiveram espaço garantido na programação da Band Bahia, assim como as festas populares e a maior de todas, o Carnaval. Música do Carnaval! O que tá rolando aí? Ei, Betinha, tá torando, viu? A transmissão do Band Folia ao vivo para todo o Brasil é uma tradição da Band. São mais de 20 anos. A emissora foi a primeira vitrine da maior festa popular do mundo, com apresentadores dos principais pontos do Carnaval. Eu tô na Band. A Band sempre inovou. Levou o principal estúdio da emissora para a avenida e montou o camarote Planeta Band. O local se transformou numa apoteose do carnaval, com encontros de artistas, Eu sou o silêncio da noite, o sol da manhã. homenagens e declarações de amor à Band. Olha, obrigada a vocês pela transmissão, porque a gente fica melhor em tudo quando a gente aparece com vocês lá. Só que desde o ano passado, a capital da alegria silenciou. Com a chegada da pandemia do coronavírus, as aglomerações viraram sinônimo de risco. Desde março de 2020, todas as festas populares da Bahia foram canceladas. Pela primeira vez na história, este ano, o carnaval não foi realizado. Não havia segurança nem clima para a festa. A Covid-19 chegou à Bahia no dia 6 de março de 2020. O primeiro caso confirmado no estado foi de uma mulher de Feira de Santana que tinha chegado de uma viagem à Itália. A mulher tem 34 anos e chegou no último dia 25 da Itália. Ela passou por Roma e também por Milão, mas só apresentou os sintomas aqui no Brasil. Ela está em casa, em isolamento. Este é também o primeiro caso de coronavírus em todo o Nordeste. A Band acompanha desde então, diariamente, os números da doença na Bahia e presta o serviço de orientar a população sobre os cuidados para evitar a contaminação. Aprendemos que para sair de casa, só de máscara. E a higienização precisa ser constante. Na redação, passamos a usar máscaras, aumentamos o distanciamento e colocamos barreiras entre as mesas de trabalho. Usamos a tecnologia para driblar a distância dos entrevistados. Nas ruas, mostramos o movimento nos gripários e a angústia de quem espera por um leito de UTI. E atualizamos diariamente o triste número de vidas perdidas. E, acima de tudo, nos solidarizamos com os familiares dos mortos. Foram 10 meses até podermos dar a notícia que todos esperavam no dia 19 de janeiro deste ano. Enfermeira há 27 anos, profissional do Hospital Couto Maia e uma das heroínas da linha de frente ao combate ao coronavírus aqui em Salvador.
Esta é Maria Angélica, de 53 anos, a primeira baiana a ser vacinada. De lá para cá, mostramos as chegadas dos lotes de vacina e a emoção de quem conseguiu ser imunizado. Eu agradeço a Deus e a Santa Dulce. Entrevistamos dezenas de médicos e especialistas para informar você sobre como se proteger da doença. O que a gente tem que fazer mesmo é distanciamento e uso de máscara. No mês passado, Salvador completou 472 anos. Como homenagem à cidade, produzimos uma série de reportagens especiais sobre locais que explicam as nossas origens, retratam os contrastes da cidade e mostram a riqueza e a singularidade da nossa cultura. As cores, os cheiros, os produtos da Feira de São Joaquim levam o visitante a um lugar chamado Bahia. Para muita gente que percorre os becos e ruas da imensidão desse lugar, a relação com o maior mercado a céu aberto da capital baiana é mais que comercial, é afetiva. No metro quadrado mais caro de Salvador, tendo ao redor a Baía de Todos os Santos, uma comunidade se equilibra entre belezas naturais e a resistência ao direito de morar e existir. A história da Vila Brandão começou em 1940, quando Antônio Florentino da Silva ocupou um terreno e iniciou a construção de moradias. Essas casas foram alugadas para famílias que vieram do interior do estado, para povoar esse pequeno pedaço de paraíso que fica de frente para a Baía de Todos os Santos. A lagoa escura e a areia branca. O contraste cantado por Dorival Caymmi dá uma beleza peculiar a um dos cartões postais de Salvador, no bairro de Itapuã. A região do Abaeté é bela não só pelas riquezas naturais, mas também pela ligação com o passado afro aqui em Salvador e da relação com a cultura, mitos, lendas, cultos, poesia e música. A Ladeira da Preguiça foi uma das 3 primeiras construídas aqui em Salvador. E ela teve um papel importantíssimo para a comercialização de mercadorias entre a cidade alta e a baixa. E foi daí que surgiu o nome da ladeira. E o programa de hoje fica por aqui. Na próxima edição, você vai ver a história da Band News FM na Bahia. Vamos mostrar como a rádio que traz informação, entrevistas e opinião passou a fazer parte da rotina dos baianos. Amanhã, como parte das comemorações pelos 40 anos da Band Bahia, você vai rever um show inesquecível com o tenor italiano Luciano Pavarotti, Maria Bethânia e Gal Costa, a partir das 8 horas da noite, aqui na Band. Obrigada pela companhia, eu espero você amanhã.